A gente vai falar aqui de um tema, a gente vai começar com esse tema, depois a gente explora outras transversalidades e o que seja, mas o tema que eu queria falar um pouco é o estado atual da pré-campanha no Brasil, o retrato do que pode vir a ser essa eleição em 2026. Essa eleição de 2026, vamos nos lembrar, é uma das eleições mais importantes para a história deste movimento. Eu a considero a eleição mais importante da história do MBL, desde o início até hoje. Talvez apenas se igualando em importância à eleição de 2016, porque aquela de 2016 foi uma eleição que a gente saía de ser um movimento que fazia mobilizações nas ruas, que se articulava para manifestações, protestos, para um movimento que de fato passou a exercer um papel na política institucional brasileira. Então, nós fizemos uma migração que foi uma migração bastante incerta de 2015 e 2016. Nós não sabíamos previamente qual seria o resultado da gente entrar na eleição de 2026. Parênteses, a gente eu não diria migração, mas expansão, expansão, né? Para um outro expansão, universo. Porque a gente não saiu, né? Exatamente. Uma expansão para um outro universo. Nós não tínhamos muita ideia, assim, uma ideia sólida do que seria. Na época havia muita rejeição à ideia dos movimentos de rua se tornarem movimentos institucionais ou de pessoas que apareceram nas ruas se tornarem deputados, parlamentares. Havia essa rejeição, tanto é assim que no período O Vem Pra Rua, que também era um movimento que fazia manifestações junto com o MBL, optou por não lançar as suas lideranças a nada. O Vem Pra Rua abdicou da parte eleitoral ali, e nós tomamos uma decisão que na época foi muito corajosa, e foi uma decisão que a gente não sabia se ia nos custar, e felizmente não nos custou. Foi uma decisão que nos brindou com o primeiro mandato. Infelizmente o mandato do cara que hoje não é muito bem quisto aqui, né, que saiu de uma forma bem ruim, para não dizer vergonhosa. Era o Holliday, é engraçado, eu vou comentar assim. Eu vou comentar e acabou. Mas o Holliday, ele tem uma coisa, né? Ele era, de todas as lideranças do MBL, o mais anti-bolsonarista, Bruno. O mais anti-bolsonarista. Ele era homofóbico também? Não. Aí você tá sacaneando, mas ele de fato era anti-bolsonarista mesmo, assim, ferrenho. Ele era mais anti-bolsonarista do que todo mundo, numa época que o MBL não tinha rompido com o Bolsonaro. Isso assim, eu falo isso porque assim, tem vídeos e vídeos sobre isso. Eu não sei se ele tentou apagar a história dele, qual é o caso aqui, se tem um acordo de cavalheiros, mas assim, francamente eu não tô nem aí pra isso. E o que eu vi, o fato era, ele era anti-bolsonarista, assim, ferrenho, e era o mais anti-bolsonarista. Ele tinha até posições de centro-esquerda, e aí ele sai do MBL e rapidamente muda de ideia. Então. Mas enfim, o primeiro mandato foi o dele. E foi uma grande eleição em 2016 e que marcou o ingresso do MBL nesse mundo institucional. Eu considero que esta eleição de agora, 10 anos depois da de 2016, é igualmente importante. Né? Igualmente importante por quê? Porque é a primeira eleição que a gente vai disputar com o nosso partido, é a primeira eleição que a gente vai disputar com o candidato a presidente, é a primeira eleição que, por força de nós termos o partido, a gente está lançando muita gente nas chapas. A gente precisa ter uma quantidade enorme, são dezenas e dezenas de candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Primeira eleição que nós temos vários senadores. Então, essa é uma eleição assim, crucial para nós. E eu diria que é uma eleição crucial para o Brasil. E é uma eleição crucial para o Brasil, Paulo, porque nesta eleição a gente vai ver qual é a força da terceira via, de uma opção que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E independente do que nos aconteça enquanto movimento, eu acho que para o Brasil será muito ruim se essas duas opções concentrarem praticamente a totalidade dos votos, porque isso indica que o eleitorado brasileiro não está maduro para fazer nada. Esse é um eleitorado que ainda está patinando no mesmo erro, com as mesmas miragens, com as mesmas opções viciadas. E isto significa, na prática, muito mais tempo de estagnação, muito mais tempo de atraso. Não sei se você está acompanhando as eleições, muito pouco, né? Mas pouco. Me diga aí da sua experiência, o que você está vendo. Eu tô meio apavorado. Uma boa palavra para qualificar os sentimentos, meio apavorado. Eu tô meio apavorado. Porque toda vez que o assunto eleição aparece pra mim, eu tenho acompanhado pouco de verdade, assim, porque eu tô de fato fazendo bastante coisa, graças a Deus, e assim. Mas sempre que esse papo de eleição vem a mim, ele vem com essa ideia de que Flávio Bolsonaro está
pau a pau com o Lula nas intenções. Já de passou. voto. Excelente ponto. Então eu fico apavorado, tá? E porque eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Não passou pela minha cabeça em nenhum momento nesses últimos, sei lá, 5, 6 anos que Um candidato tão ruim estaria nessa posição. e também que aquela debacle do bolsonarismo que a gente estava pregando como um grande wishful thinking, na verdade, né? Se converteu num candidato fortíssimo. Que assim, inacreditável um negócio desse pra mim. O meu filho, que é um jovenzinho e que também não acompanha muito política e tal, ele fica, quando a gente está pra almoçar, eu tô trabalhando de casa, assim, na maior parte do tempo, e aí a gente almoça em casa junto, a gente senta, quando aparece alguma coisa de política, ele fala assim, o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Ele, que não gosta de Bolsonaro e tal, mas ele fala, não, vai ganhar. Eu falo, filho, para de falar esse negócio. Não, vai ganhar. Ele fica me deixando mais apavorado. Então, assim, isso me deixa um pouco triste, assim, né? Triste porque a gente vê, que é isso que reforça o que você acabou de dizer. Demonstra que o brasileiro, ele é completamente alheio à racionalidade da política. Completamente, assim, não tem nenhum movimento em direção à política que o brasileiro faça que não seja estritamente emocional. Isso é apavorante, assim, né? É apavorante. Agora, é óbvio que as pessoas não fazem esse movimento racional em torno da política porque elas não têm nem capacidade para fazê-lo, né? Então, por uma série de fatores que a gente já discutiu muitas vezes aqui, a gente tem um problema crônico de analfabetismo e analfabetismo funcional e as pessoas não conseguem entender as coisas. Elas não conseguem parar, pensar, raciocinar, compreender. Então, são termos que estão fora do âmbito de perspectiva do brasileiro médio, de maneira geral. Tá todo mundo meio que reagindo a impulsos, né? E eu acho que a reação principal é a figura que demarca essa eleição de 2026, que não é o Flávio. A figura que marca essa eleição, porque em 2018 foi o Jair, mas a figura que marca esta eleição é o Lula. E a gente nota, por exemplo, nas pesquisas que saíram, as mais recentes, a Quest, que o que faz o Flávio estar sendo impulsionado é a rejeição do Lula. É a rejeição do Lula, é o cansaço da população com o PT que está fazendo o Flávio ser impulsionado. E nesse sentido eu tenho uma janela de esperança. Eu realmente tenho uma janela de esperança, que é a pré-campanha do Renan. Em termos de pré-campanha, se a gente for comparar o que está sendo feito com pré-campanha do Renan, pré-campanha do Lula, pré-campanha do Flávio e pré-campanha dos governadores. Disparadamente a pré-campanha do Renan é a melhor. E é a melhor mesmo, não é porque eu sou da MBL que eu estou dizendo que é melhor. É a única pré-campanha que, em primeiro lugar, traz algo novo. Não é um elemento, digamos assim, repetitivo em relação às coisas que a gente está ouvindo no debate público há 200 mil anos. É um candidato que ele consegue chegar nos lugares e apontar as falhas do modelo brasileiro, do Pacto Federativo, das oligarquias, tudo. Mas ninguém faz isso. O discurso padrão de qualquer candidato é aquele reme-reme que a gente já conhece. Saúde, educação, segurança, eu amo muito vocês. E ser contra tudo que está aí. E né? tudo que está aí, somos contra a corrupção. A corrupção, E eu já fiz muito, precisamos fazer as coisas. Tipo, Alckmin, essa galera, assim, esse discurso que ninguém acredita nisso. Assim, ninguém que é inteligente e consegue exercer o escrutínio crítico. E aí o problema, porque tem pouca gente, e essa é a nossa desgraça, né? Que tenha poucas pessoas que consigam exercer essa reflexão crítica. Mas ninguém que exerce essa reflexão crítica no Brasil acredita nesse tipo de discurso político. Isso é um discurso que soa velho, soa mofado e não é convincente, né? E o Renan traz um elemento novo de discurso. A segunda coisa, ele está fazendo uma agenda que é uma agenda muito dura. Inclusive, eu acho que a certa altura do campeonato ele vai ter que descansar um pouco. Eu acho assim, antes da campanha propriamente dita, eu sugeriria as pessoas, bota o homem aí de molho 4 dias, pelo menos, para não fazer nada. Porque ele tá fazendo uma campanha muito dura, ele vai para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e é interior do Maranhão, e é interior do Rio Grande do Norte, e é São Paulo, um bocado de lugar, e vai para Minas, e agora vai para Santa Catarina. É muita coisa que os outros candidatos não estão no mesmo passo. Então, a pré-campanha tem sido forte. Os índices de rejeição do Renan estão caindo. Agora vem uma pesquisa da Quest dizendo que a rejeição dele estava a mesma desde o final do ano passado. A rejeição não,
taxa de desconhecimento. A taxa de desconhecimento vem caindo. Aí veio uma pesquisa estranha dizendo que não estava caindo desde o ano passado. Eu acho que isso é impossível. Ele é um candidato que partiu no início da pré-campanha de 150 mil seguidores no Instagram, agora está com 900. O Renan foi de 150 para 900 num espaço de tempo bem curto, de maneira que ele vai chegar aí tranquilamente na campanha com... Eu acho que ele chega com mais de 1,5 milhão, pelo menos. Eu acho que com alguma segurança ele chega no naipe do Guto/J na campanha, fora o resto da campanha. Então, é evidente que ele está sendo mais conhecido e que esse nome e o discurso e a legenda da missão está sendo difundida. E abre-se um espaço para isso por conta da decadência do PT, da fraqueza que o PT está tendo em emplacar o Lula. E é uma fraqueza assim, inacreditável. Eu há uns meses atrás, não achava que ia ser assim. Eu achava que o PT estaria melhor a essa altura do campeonato. Sinceramente. Sendo um partido profissional que é, e tendo os recursos, tendo a máquina federal na mão. Mas não. É que o Lula não tem vigor também, né? Ele não consegue nem disfarçar o não vigor. É um projeto velho todo. Né? É um projeto... É todo velho, né? É todo velho, toda aquela encenação. Agora, esse dia apareceu um vídeo dele lá fazendo exercício e tal. Tudo aquilo é muito patético, assim. Então as pessoas olham aqui e falam, tiozinho, para, né? Então não faz sentido, mas o Lula não faz mais sentido. Ele voltou à presidência por uma conjunção de fatores, né? Essa muito é uma frase a ser emoldurada. O Lula não faz mais sentido. Abre e fecha aspas. É isso, entendeu? O Lula como um político, como um presidente, não faz mais sentido. Ele voltou por uma conjugação de fatores muito particulares que aconteceram, né, de 2000 com a eleição do Jair Bolsonaro como um todo, e o governo Bolsonaro, e a pandemia, e o 8 de janeiro, e aquela coisa toda, e tudo aquilo, quer dizer, 8 de janeiro que aconteceu depois, mas assim, tudo aquilo que levou ao 8 de janeiro, tudo aquilo que aconteceu no governo, durante o governo Bolsonaro, levou a uma viabilidade de um candidato tão popular quanto, digamos assim. E aí foi a brecha que o PT precisava. Mas assim, o projeto todo é velho, né? O projeto todo é velho. Até as esquerdas já abandonaram o PT, assim, em tese, né? Então, surgiram muitas dissidências. As vanguardas ideológicas da esquerda já abandonaram o PT. Exatamente. Então, os comunistas não estão bem com o PT, o os PSOL já é outra coisa, os trabalhistas... Entendeu? Os trabalhistas são muito críticos ao PT, os comunistas muito críticos ao PT. Aí você vê um cara que é meio outsider, igual o Galo de Luta, que esses dias aí viralizou de novo, né? Também fala muito mal do PT e tal. Então, assim, só continua com o PT os petistas. Não, isso é um fato, isso é muito interessante que você tenha levantado. O desgaste do PT com as esquerdas brasileiras foi muito grande. Muito grande. Então, há quem diga hoje que o PT é um partido de direita. O João Manuel disse que o Lula é um neoliberal. Neoliberal. Eu já falei várias vezes. Há setores da esquerda brasileira que dizem que o Lula é um neoliberal e que o PT é um partido de direita. Claro, em última instância, esses setores também vão apoiar, mas é aquela militância preguiçosa, né? Estamos aí contra o fascismo, com preguiça de carregar a bandeira. Tá. Então, assim, que ele ainda tenha 40% de intenções de voto aí em pesquisas recentes, o Lula, é por falta de alternativa mesmo. Porque ninguém está vendo mais nada. Então não é possível que as pessoas, assim, que essas 40% de pessoas achem que o Lula está fazendo um bom governo. Porque, assim, é evidente que não está. É evidente que esses 4 anos de governo Lula foram nada. Não aconteceu nada. O país não avançou para lugar nenhum. Não aconteceu nada nesses 4 anos. A cada momento que ele aparece, cada ano que ele aparece, ele fala assim, nós estávamos preparando, agora nós vamos decolar. Então ele está há 4 anos falando isso. Sim, fizeram até um videozinho recente lá no X, que é isso, né? A gente estava preparando o terreno, agora nós vamos decolar. Aí passa o ano seguinte, isso aí 2022. Aí 2023, é muito árido, Paulo. No ano passado a gente estava preparando, agora nós vamos decolar. Então assim, e não dá, entendeu? Parece aquelas promessas do Paulo Guedes, né? Que agora vai, agora o Brasil vai bombar, agora foguete não tem ré. Então assim, eu fui no mercado esses dias, até postei um story, assim, eu comprei 3 sacolinhas, eu gastei quase R$500. Entende? Então assim, os únicos que acham que o Brasil tá indo bem, que cara, são os petistas mesmo. Lembrei, deixa
Eu lembrei de uma vez que você falou isso. Você sempre dá esse exemplo que você vai no mercado, você compra uma sacolinha, e aí os petistas, acho que os esquerdistas, pegaram o seu post e começaram a ficar com raiva e ficaram dizendo: "E que mercado você foi? Você tá comprando coisa cara?" Você comprou papel higiênico neve? Pô, você quer que eu limpo meu fiofó com o quê, bicho? Assim, eu compro neve quando tá em promoção, porque ele fica o mesmo preço do outro que eu compro, geralmente, mas assim, pelo menos pra limpar a minha bunda, eu quero limpar com um papel higiênico um pouco melhor, eu mereço, né? Então, assim, eu vou no hipermercado, cara, hipermercado de bairro, é onde eu vou fazer compra, é um hipermercado sim. gigante de bairro,